De volta com as últimas notícias do Fluminense nesta terça-feira. Quinta-feira tem jogo contra o Cruzeiro. É a volta do Campeonato Brasileiro para o Fluminense. Mas tanta coisa está acontecendo fora de campo com essa possibilidade, com essa iminente saída do John Arias para a Inglaterra, que está difícil pensar em outra coisa. A gente fica nessa expectativa, nessa ansiedade do negócio ser fechado a qualquer momento ou não, sem saber se o Arias, por exemplo, estará em campo na quinta-feira ou não, é uma pergunta que muita gente está fazendo. Mas, claro, tudo isso depende do desenrolar das negociações. Se o Fluminense fechar o negócio para vender o John Arias, ele não vai a campo. Imagino que não vá, não faz muito sentido ele jogar. Se o negócio não for fechado até quinta-feira, o Arias vai enfrentar o Cruzeiro normalmente, até porque é jogador do Fluminense, não tem outra opção. Mas talvez, enfim, os clubes não consigam chegar a um consenso, o Wolverhampton talvez não consiga atender ou não aceite até quinta-feira as exigências que o Fluminense vem impondo, e aí isso pode se arrastar para além da semana. Mas por enquanto a gente tem que aguardar e não dá para cravar se o Arias estará em campo ou não diante da equipe mineira. O que eu posso dizer para vocês, e aí talvez seja a informação mais importante desse vídeo, é que o Fluminense vai para o mercado forte buscar uma reposição caso realmente se concretize a saída do seu principal jogador. Vou trazer mais detalhes sobre isso a partir de agora. Fica até o final deste vídeo, se você puder. Deixa aí o seu like, fica à vontade para se inscrever aqui no canal, claro, se você não está inscrito. Está acompanhando pela primeira vez aqui o canal do Lessa, fique à vontade. Todos os dias estou aqui buscando, apurando, trazendo informações para deixar você muito bem informado. Vou começar com uma informação que foi publicada hoje mais cedo pelo canal 3 Pontos, lá de Curitiba, do amigo Thiago Marquezine. Ele publicou que o meia Bruno Zapelli, o argentino Bruno Zapelli, que defende o Atlético Paranaense, é um jogador que desperta o interesse do Fluminense. A partir disso, a gente até se falou ontem, e aí eu fui buscar mais informações para entender se realmente é isso. O Zapelli, ele tem 30 jogos na temporada, vou colocar na tela para vocês. É um jogador de 23 anos, é um jogador jovem ainda. Ano passado foi muito elogiado, apesar da campanha, na verdade, uma parte da temporada, né? Outra nem tanto assim. Mas é um jogador que há um tempo vem chamando a atenção por aqui. Ele tem 30 jogos até aqui, 2 gols, foi titular na maior parte deles, mas nas últimas partidas com o Odair chegou a perder espaço, entrando no segundo tempo. A gente vê que quase sempre ele é substituído. É um jogador que não tem tanta intensidade assim, né? É um cara que tem qualidade técnica, mas talvez falte um pouco mais de intensidade. Enfim, é um camisa 10. Que é uma função que o Fluminense está, querendo ou não, agora que eu vi que tá bem em cima ali da foto do Zapelli, né? É uma posição que o Fluminense está analisando no mercado, um meia armador, meia atacante, e pode trazer nesta janela de transferências. Mas até o momento, pelo que eu apurei, repito, pelo que eu apurei, o Fluminense não tem interesse nesse jogador, o Fluminense não está buscando esse jogador. Pode até ser que ele esteja ali dentro, na verdade pode ser que ele esteja sendo monitorado, né? Pode ser que tenha um interesse ou tenha tido em algum momento o interesse de observar, de ver, mas não tem nada de concreto em relação a uma possível negociação, a uma abordagem no mercado para contratar o Bruno Zapelli, tá? Só que provavelmente isso já começa a ser consequência também de movimentos que o Fluminense está fazendo para reforçar o time nesta janela de transferências. E aí é uma realidade com o John Arias e outra realidade totalmente diferente sem John Arias. Se o Fluminense perde o seu melhor jogador, vai ter que ir para o mercado. E aí o que eu posso passar para vocês é que sim, o Fluminense vai no mercado buscar um jogador, e aí eu não vou falar em contratação de peso, porque não dá para cravar ainda exatamente o tipo de jogador que o Fluminense vai buscar. Não tem ainda os nomes definidos. Acredito que esse movimento internamente já deve estar acontecendo, né? O Fluminense já está se preparando para perder o Arias e, consequentemente, escolher um substituto. Mas o que eu ouvi ontem é que o clube vai atrás de um jogador com grande potencial, com muito potencial. Ou seja,
Um cara que tenha condições de chegar e assumir o lugar do Arias de maneira indiscutível. Se vai render mais ou menos igual, aí só o tempo para poder dizer. Né? Não existe contratação certa no futebol, é muito difícil, são muito poucas. Né? A gente fala, não, esse aqui vai chegar, vai jogar, não tem erro. Assim, são realmente muito... São raros os casos em que a gente pode cravar esse tipo de coisa. Mas o Fluminense vai, sim, na verdade, já está abordando o mercado, porque a ideia já era trazer mais uns 2 jogadores, o Soteldo chegou ali durante a Copa do Mundo, a ideia é trazer mais uns 2 jogadores, pelo menos antes, do meio para frente, o próprio Renato Gaúcho falou isso, não sei se mudou alguma coisa agora, e aí perdendo o Arias, obviamente, não pode ser aposta, não pode ser jogador para compor elenco, tem que ser um atleta que tenha realmente condições, que tenha já um lastro de carreira, que tenha jogado em grandes clubes, que possa chegar e fazer a diferença. Então, é certo que o Fluminense vai imediatamente, saindo do Arias, buscar um substituto, e é fundamental porque a gente vai ter uma temporada muito cheia pela frente, o baque vai ser grande, a importância do Arias nesse elenco é gigantesca, acho que não tem como discutir um negócio desses. É o motorzinho do time, é o cara que quando tá bem faz muita diferença, quando tá mal o time sente também. Vai ser necessária uma readaptação, basicamente aprender a jogar sem o John Arias, sem ter essa referência do Arias, que além de ter uma qualidade técnica muito grande, tem uma capacidade física enorme. Então não vai ser fácil. De cara, se por exemplo ele não joga contra o Cruzeiro, acho que o Soteldo seria talvez o substituto imediato, talvez ganhando uma oportunidade como titular. No Fla-Flu, se ele não joga o Fla-Flu, também. Mais cedo eu falei que o Fluminense tentou a permanência do Arias, pelo menos até agosto, mesmo que ele fosse negociado. Isso não foi aceitado pelo clube inglês. E uma outra condição que faltou acrescentar aqui no vídeo de mais cedo, que o Fluminense está impondo, está tentando pelo menos impor, é ter uma parcela numa possível futura venda do Arias lá na Inglaterra. E aí teria que ser em forma de mais-valia, que é a diferença do valor pelo qual você vende, a diferença entre o valor das negociações, né? A diferença entre o valor da venda do Fluminense e essa venda futura. Que também não dá para dizer que é algo muito provável. O Arias vai fazer 28 anos, para ser vendido para um grande clube da Europa, um clube maior, ele tem que fazer 1, 2 grandes temporadas, né, de alto nível. E aí, se aproximando dos 30 anos, é um tanto quanto improvável que um outro clube chegue e faça um grande investimento. Daí o problema, a questão do valor de mercado do Arias, será quem daquilo que a gente sabe que ele vale, será quem daquilo que dentro de campo ele pode oferecer para o Fluminense. E por isso a gente acha todos esses valores apresentados até agora, valores baixos considerando o potencial que ele tem. Mas é a realidade. A gente não está falando de... muita gente falando do Gerson, por exemplo. O Gerson tem convocações para a seleção brasileira, convocações recentes, e é um mercado totalmente diferente, é o mercado do russo. Os caras, para atrair os jogadores para lá, eles chegam e pagam muito mais. E aqui tiveram que pagar multa e pagam um salário maior. E aí o cara vai, quando vai por dinheiro. E aí eles pagam muito mais. Mesma coisa a Arábia Saudita. Tanto é que eles chegaram para oferecer para o Arias agora, informei isso mais cedo, 10 milhões de dólares por ano, contrato de 5 anos. É mais ou menos 500% a mais do que ele ganha no Fluminense. É uma forma de atrair o jogador. E mesmo assim ele não quis ir. E provavelmente o Al Nassr da Arábia Saudita iria pagar mais pelo Fluminense do que o Wolverhampton pretende pagar. E aí é uma questão de escolha de carreira, de mercado. Está acontecendo a mesma coisa com o Richard Rios agora, perdão. A Roma está oferecendo 25 milhões de euros. Ele quer fechar para lá, o Palmeiras não quer vender para lá. O Zenit está oferecendo 30 milhões de euros, está oferecendo mais. Aí o Palmeiras quer vender porque o Zenit está oferecendo mais. Mas o jogador não quer ir para a Rússia. Então é complicado, não é simples. São realidades de mercado que se impõem. E aí você tem que, enfim, no caso do Fluminense, diante de tudo que está acontecendo, é buscar a melhor saída, uma forma de amenizar essa perda do Arias e conseguir um retorno financeiro maior, que é o que o clube está tentando fazer ao ficar com uma porcentagem maior nessa venda, talvez 60%, 70%, deixando 30% para o Patriotas. Subindo um pouquinho esse valor, essa oferta do Wolverhampton, é uma outra possibilidade também.
Ainda não tem informação de que essa nova proposta já chegou, de que essa nova oferta já chegou. Não sei se os números já estão na mesa do presidente Mário Bittencourt, mas isso deve acontecer muito em breve, porque evidentemente o staff do Ares tem interesse que ele vá agora para fazer pré-temporada, para não ter o risco de ter uma lesão aqui. Isso é evidente, isso é óbvio. E por isso eu acredito que muito em breve a gente vai ter novidades em relação a isso, porque não é do interesse do Fluminense, mas é do interesse deles que o jogador vá para lá o quanto antes. Tá, pessoal? Então, o que eu tenho de informação neste momento é isso que eu posso passar para vocês. Com certeza o Fluminense vai no mercado, se vai conseguir repor a altura é outra discussão, não vai ser fácil, vai ser muito difícil, mas vai ter essa venda, o clube tem dinheiro de premiação de Copa do Mundo, tem hoje condições de ir para o mercado e investir para trazer um jogador de grande potencial, como eu disse. Fechou? Deixa aí, tá? Seu like, se inscreva no canal, tamo junto e a gente volta assim que possível com mais informações.